Amigas e amigos, internautas, seguidores, a humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões, boas e más, foram lhe dadas pela sociedade, não pela natureza. Vamos a mais edição de 3 Dedos de Prosas, quarta-feira, 12 de fevereiro. Nossas lives, como todos os dias aqui, presente. Vamos adiantar um pouquinho, porque os assuntos são um pouco longos e a gente não pode passar aquele tempo determinado pela nossa produção. Se gostarem, dê um joinha de gostei, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscreva, se assinem para novas lives, né? E tal. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Um novo estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mediu os impactos dos genéricos no preço dos medicamentos. Os resultados mostram que quanto mais opções de um determinado medicamento que são colocadas no mercado, mais barato fica o produto. A queda pode chegar a mais de 50%. Os genéricos podem ser produzidos a partir do momento em que o chamado medicamento de referência tem a patente quebrada, o que geralmente ocorre 20 anos após o lançamento ou antes, em alguns casos específicos. Os produtos têm a mesma substância ativa, fórmula e forma farmacêutica, dosagem e indicação farmacológica que o chamado medicamento original de referência. Há 26 anos foi criada a Lei Federal 9.787 de 1999, que estabelecia os medicamentos genéricos no Brasil. De acordo com os resultados, com a entrada do primeiro produto genérico no mercado, houve redução média de 20,8% nos preços mínimos. A partir do terceiro, a economia, e até hoje, é de 55,2% e às vezes até um pouco mais. Vamos à prosa de número 2. Sobre o caso USAID, ou USAID, com a facilidade de manipulação sobre pessoas em todo o mundo, a nova ordem mundial, que viu a dominação da população mundial ser facilmente abduzida, dominada, ficou mais fácil do que parecia a sua dominação. O medo foi usado como arma para o experimento criado através da pandemia. Nesse sentido, o experimento da pandemia, foi criado para esse fim. Foi apenas uma experiência que no final acabou dando certo, deu certo. A Covid, criada estrategicamente pela China, com financiamentos milionários da seleta casta de 1% de bilionários, sob a tutela de George Soros e Bill Gates, foi usada para a testagem sobre um novo plano de dominação mundial. A USAID ficou responsável pela execução deste maléfico plano, com imensurável poder aquisitivo através de milionários recursos doados pelos grupos econômicos mais poderosos do mundo. A USAID, com verbas bilionárias, 50 milhões por ano, usou a dinheirama para a compra indiscriminada de consciências nas universidades, imprensa, artistas, influenciadores, especialistas para todas as áreas da lógica, ciência, matemática, invenções, etc. O problema é que a direita, sabe-se lá as razões, fora declarada a inimiga de potencial a ser destruída por esse grupo maléfico. 2 viés de opiniões gerariam contra-ideias que poderiam prejudicar o andamento da execução do plano, com a Europa já toda dominada, toda esquerdizada, os países das Américas Central, Norte, Sul, seriam os próximos passos, já que havia a resistência na maioria de seus continentes e nações. A exemplo da América do Norte, Estados Unidos, e América do Sul, e América Latina, Brasil,
né? A ANON já tinha dominado a Venezuela, Chile, Argentina, Peru, Bolívia e outros. Nos Estados Unidos, Donald Trump foi eleito e no Brasil, Bolsonaro. Ambos logo tratados como fator surpresa e por isso deveriam ser eliminados. Como o experimento deu-se com grande êxito, o maléfico plano prosseguia, até porque o Trump e o Bolsonaro foram derrotados pela máfia da nova ordem. Tudo certo, tudo ok, mas aí o pós-Trump e Bolsonaro surgiu Nayib Bukele em El Salvador e depois o Donald Trump de volta aos Estados Unidos, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e aí o bicho pegou. Amanhã, o último comentário tratando deste assunto, tá bom? Vamos agora à prosa de número 2. O asfaltamento de Adolfo Menezes, aliás, 3. O asfaltamento de Adolfo Menezes, do PSD, da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, ainda que em caráter de liminar monocrática, é o resultado de uma pedra cantada, pelo fato de que, desde o início da articulação pela PEC, que permitia uma nova reeleição, a primeira vice-presidência, então, passou a ser objeto de desejo entre os parlamentares. Todavia, o fator Hilton Coelho, do PSOL, acabou resultando no afastamento muito mais rápido do que o esperado. O ministro Gilmar Mendes jogou o processo para o plenário virtual. É provável que algum ministro peça destaque e a matéria seja apreciada ainda no plenário da Corte. Ou seja, a liminar que afastou Adolfo, se não for revista pelo próprio relator, dificilmente vai cair nos próximos dias, meses e até 2 anos. Né? De boa, a decisão do STF beneficiou diretamente a deputada Ivana Bastos, que assumiu ontem mesmo, ainda que exercendo um mandato tampão, mas que pode ser efetivado, cumprido até o final, caso a famosa procrastinação seja a regra. Há um cenário cujos impactos não são facilmente mensuráveis. Eleito com 61 dos 62 votos possíveis e apenas uma abstenção, isto porque um deputado, Matheus Ferreira, faltou à sessão, né? Adolfo tinha praticamente a unanimidade da ALBA a seu favor. Apenas Hilton, que fora candidato isolado, não seguiu a onda, lançou candidatura. E veio dele o processo que culminou no afastamento do vencedor, candidato à reeleição, Adolfo Menezes. Finalmente, o deputado do PSOL fez mais do que barulho, porque era o que ele fazia sempre naquele parlamento, mas nunca tinha sucesso. Mas dessa vez ele parece que acertou. Bom, se a mudança no regimento interno para obrigar Ivana Bastos a convocar imediatamente uma nova eleição, então é preciso esperar como os parlamentares vão conduzir o futuro a partir de agora. Até porque está tudo nas mãos do PSD. Né? Como a Assembleia se mantém sob o comando desse partido PSD, portanto, não há pressa em mudar o jogo. E Ivana Bastos deve continuar no cargo, sendo a primeira mulher a assumir a presidência da ALBA. Mas Ivana deve isso ao senador Ângelo Coronel. Ângelo Coronel, também do PSD, que percebeu a movimentação que deixaria o PT com a ALBA, o comando da ALBA, e ao mesmo tempo reduziria as chances de Ângelo Coronel se manter como candidato ao Senado em 2026. A reeleição dele, né? Se não fosse ele, Rosenberg então ficaria como primeiro vice e empurraria com a barriga a eleição para, enfim, realizar o sonho de ser presidente da Assembleia. Rosenberg tenta isso desde a época em que Marcelo Nilo era poderoso, tinha ficado na presidência, no comando da Assembleia por
10 anos. Muito tempo. Assim, a mobilização de Coronel não só manteve o PSD com a presidência interina, como também fortaleceu as chances de um correligionário vencer a eventual convocação de uma nova eleição. Ivana agora, como presidente interina da Assembleia, tem motivos para agradecer a Coronel, que indiretamente a conduziu para esse posto. Caso Adolfo não reverta o cenário desfavorável no STF, a simpática e atuante deputada continuará mesmo presidindo a Alta Casa Legislativa da Bahia nos próximos 2 anos. Se gostaram da live, dê o like de positivo, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, por favor, inscrevam-se. Acesse o sininho para a notificação de novas lives. Até a próxima!